Olá, meu nome é Paulo Roberto e eu sou professor de História. E hoje nós vamos terminar de ver as nossas rebeliões na América Portuguesa com a Revolução Pernambucana. Lembrando que essa aqui é a aula 13, então nisso aí vem comigo e vamos ver o que há de semelhanças com as outras revoluções, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, e como isso está interligado com o pensamento iluminista. Então, vamos ver como vai ser o conteúdo desta aula. O conteúdo é o início do processo que levou à Revolução Pernambucana de 1817, a Revolução propriamente dito, e a repressão promovida pela coroa portuguesa. E os objetivos é compreender os contextos social e econômico que levaram à Revolução Pernambucana. Então a gente vai ver que a Revolução Pernambucana, apesar de décadas de diferença, com a Inconfidência Mineira e também com a Conjuração Baiana, eles tinham os mesmos contextos, né? Uma coroa, nesse caso a coroa portuguesa, é, como posso colocar assim, é, exercer um domínio nessas regiões com os impostos, além das próprias desigualdades sociais que é ali presentes. E também analisar documentos históricos relacionados à Revolução Pernambucana. Esta parte aqui, praticamente, eu estou fazendo com meus alunos na sala de aula, mas a gente vai pegar principalmente esse primeiro tópico, ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos dar uma olhada nessa imagem. Nós temos aqui a atual bandeira do estado de Pernambuco, inspirada na bandeira da Revolução Pernambucana, não muito diferente, por exemplo, que a gente viu da Conjuração Baiana, que também se inspirava ali a atual bandeira se inspirava ali da Conjuração Baiana. Então nós temos aqui os elementos vivos que continuam esses elementos históricos presentes dentro da história do local, nesse caso de Pernambuco ou Bahia e até Minas Gerais. Então a gente repara que há essa manutenção da memória histórica, ok? Vamos continuando aqui. Antecedentes históricos da Revolução Pernambucana. As melhorias feitas na cidade do Rio de Janeiro com a instalação e gastos da corte, só lembrando, a gente viu num vídeo sobre a Revolução Francesa que Napoleão sobe no poder e ele acaba se tornando imperador. Ele praticamente vai conquistando boas partes ali da Europa e para aqueles que ainda não chegaram a estudar isso, por causa dele, a família real veio para o Brasil em 1808, me perdoe, 1808, fugindo ali de Napoleão, que depois ele toma o poder ali em Portugal. O que a gente vê aqui é uma mudança da metrópole que ficava em Portugal, o centro ali em Portugal, que vai para o Brasil. É um caso inédito da história do mundo, bem dizer, de que uma colônia abrigue a família real dentro dessa monarquia absolutista. Então, são coisas do Brasil, como eu gosto de falar. Mas aqui a gente vai ver então que Rio de Janeiro já estava ganhando importância desde ali do século XVIII em relação a Pernambuco e o Nordeste brasileiro, que acaba então perdendo essa relevância como era no início da colonização portuguesa aqui no continente americano. Então, com a instalação da corte da família real que veio para o Brasil no Rio de Janeiro, que virou capital ali também do reino, né? A gente vai estar vendo que os gastos vão aumentar. E só foram possíveis pelo aumento de impostos. E quem vai pagar o pato? Várias outras províncias, nesse caso também Pernambuco. Essa ação somada ao centralismo político e econômico do centro-sul do Brasil levou ao descontentamento de várias províncias, dentre elas Pernambuco. Então, vamos pegar aqui o que está dizendo isso aqui na prática. Sendo a Portugal um sistema de monarquia absolutista, o poder é centralizado na mão do rei, ou seja, nesse caso da família real. Logo, a, você, as províncias, as regiões não tinham tanta autonomia, o que fazia então haver esse descontentamento dessas cidades, dessas províncias, ok? Por quê? Por causa que fica tudo concentrado na mão do rei, as decisões, nesse caso, na família real. O que vai estar ocorrendo então? Dentro das ideias iluministas, a gente vai estar vendo, ou liberais, a gente vai estar vendo que a ideia principal
é que as regiões também tivessem um poder de governo, nesse caso descentralizando do poder do rei. Essa é uma ideia básica ali de igualdade de direitos do pensamento iluminista, ok? Mas aqui a gente pode resumir numa tacada só. Veio a família real para cá, aumentou os gastos com impostos que outras regiões tinham que pagar e aumentou também a centralização do poder na mão ali da família real. Então, as outras províncias, nesse caso as cidades e estados como a gente conhece hoje, eles não tinham tanta autonomia para governar. Simples assim. Olhando aqui então, a gente vê o chafariz do campo de Santana durante a permanência da corte no rio. Várias fontes d'água foram recuperadas e construídas a fim de melhorar o abastecimento da cidade. Ou seja, houve um trabalho ali na cidade do Rio de Janeiro para vamos colocar assim, uma revitalização ali do espaço para que a família real pudesse estar. Então seria, entre aspas, adequar Rio de Janeiro como se fosse uma cidade de Portugal. Então, deixar um local mais cômodo para eles, e isso gerando gastos. Então, como a gente viu, o Pernambuco também ficou descontente com tendo pouca autonomia do que eles tinham antigamente para governar ali, tomar as decisões. E depois foi agravando também, primeiramente com a grande seca de 1816, que afetou a agricultura de subsistência, ou seja, a agricultura para isso poder sobreviver, o que provocou uma queda da produção de algodão e de açúcar, ocasionando derrubada dos preços desses produtos no mercado internacional. Ou seja, com a grande seca de 1816, eles não começavam, a agricultura saiu totalmente prejudicada e eles não podiam vender produtos como algodão e açúcar para o mercado internacional, tendo que derrubar o valor deles. Então os fazendeiros ali não tinham como ganhar dinheiro quanto a isso, fora também os impostos, né? O aumento e a criação de novos impostos, como estava falando aqui, taxação sobre a exportação de açúcar, tabacos e couros, ou seja, para o pernambucano ali que trabalhava com a questão de agricultura, pecuária e mandava esses produtos para fora, eles tinham que pagar muito mais imposto. Então, com a seca, aumento de impostos e também a circulação dos ideais propagados pela Revolução Francesa, que já tinha estourado em 1789, que é o pensamentos iluministas, isso vai fazer a elite ali, pelo menos Pernambuco inicialmente e outros grupos, a se revoltar e tentar criar uma república ali em Pernambuco. Continuando, lideranças da Revolução. Então nós temos aqui Domingues Martins, ex-comerciante em Londres, Padre Ribeiro, João Ribeiro, Bárbara de Alencar, comerciante, que seria uma mulher. Então a gente vê que você vai ter mulheres que vão estar participando de alguma forma da vida política, coisa que era um pouco rara também, devido ao sistema patriarcal que ali tinha, mas você tinha mulheres que se destacavam. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ouvidor mor de Olinda. Só lembrar, ouvidor mor seria, no contexto do Brasil colonial, o ouvidor-mor era um representante do rei português com responsabilidades que incluíam a fiscalização de tribunais, a garantia de justiça e a proteção dos interesses da coroa. Então, essa aqui era a função de Antônio Carlos de Andrada, que não concordava então com o rei, com a família real, né? E participou dessa aventura para acabar para se tornar uma república Pernambuco. Miguel Joaquim de Almeida Castro, o padre Miguelinho, e José de Barros Lima Domingos, e Teotônio Jorge Capitães. Então a gente vai estar vendo que essas pessoas lideraram essa primeira revolução que nós vamos ter em Pernambuco. Depois tem um outro caso também, mas não é o foco agora nesse momento. Vamos ver aqui. Movimento revolucionário. O movimento logo se espalhou pela região Nordeste, então não foi só em Pernambuco, defendendo o fim do domínio colonial, ou seja, de Portugal, governando ali a colônia, apesar que a família real estava no Brasil já, e a instalação de uma república na região. Os rebeldes pernambucanos expulsaram o governador de Pernambuco e proclamaram uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Para vocês entenderem, vou usar um exemplo simples. A gente tem a bandeira do Brasil, pense em Pernambuco.
como a gente viu já em Bahia e também em Minas Gerais. É pegar ali Pernambuco e as regiões ali próximas deles e transformar num país. Isso aqui é para ficar mais fácil, para vocês compreenderem. Então, o que eles fizeram? Eles expulsaram o governador de Pernambuco e proclamaram uma república, um país, para deixar mais certo isso, para ficar mais fácil a visualização. Separado de Portugal e do Rio de Janeiro. Por que Portugal? Porque é a metrópole. Por que Rio de Janeiro? Porque era a capital do Brasil, certo? Aqui a gente tem um anexo, então, de uma carta de Domingos Teotônio Jorge e secretário do Interior, no qual ele conta que o homem sobre quem falaram foi preso sob acusação de que faria a revolução em Campina Grande e teve seus papéis apreendidos. Quartel do Governo e das Almas, 14 de maio de 1817. Então, só para a gente poder pegar aqui, temos aqui uma imagem, né, a bandeira da Revolução, que a gente já vê que é bem diferente do que é atualmente, e nós temos essa situação, ok? Continuando, vamos passar para outro slide. A tomada de poder ocorreu em 6 de março de 1817, quando os revolucionários, liderados pelo general Domingos Jorge Martins, tomaram a cidade de Recife, em Pernambuco. Assim formou-se um governo provisório com pessoas de diferentes grupos sociais, então não foi apenas a elite, como disse inicialmente. A isso nós temos a Inconfidência Mineira, que foi mais desse ponto. Então formou um governo provisório nesse pequeno país chamado Pernambuco. Estou usando esse exemplo para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, como disse anteriormente. O movimento contou com o apoio de diversas camadas da população, desde a elite local até representantes setores mais populares, como artesãos, escravos e soldados. Novamente, a questão dos escravos conseguindo as suas liberdades. Eles estabeleceram um governo republicano com os ideais iluministas, então geralmente, ou liberais, como a gente fala também. Quando a gente fala republicano, ele está muito focado nas ideias liberais, que eram um terror para os absolutistas, né, os reis monarcas absolutistas, e promulgaram uma constituição. Olha, lembra quando a gente viu o vídeo, quando a França, os girondinos, jacobinos fizeram também uma constituição, fizeram uma constituinte, eles fizeram também uma constituição que seriam as leis ali, com seus direitos e deveres para as pessoas ali de Pernambuco, que garantia liberdades civis, direitos políticos e a abolição da escravidão. A abolição aqui seria o fim da escravidão, praticamente dito. Então, nisso, eles queriam, nessa Constituição, com os ideais de liberdade, de direitos políticos e com o fim da escravidão, que seria a igualdade, a gente tem aqui também o espírito do iluminismo, das leis, dos ideais liberais, igualdade, fraternidade e liberdade, tudo aqui, tudo junto. Com o controle da cidade, Recife tornou-se capital da nova república, do novo país. Então imagina no Brasil, Rio de Janeiro era a capital do reino ali de Portugal, praticamente no Brasil, e Recife de Pernambuco. Essa foi uma coisa bem inédita aqui. Vamos lá. Fim da Revolução Pernambucana. Esse pequeno país chamado Pernambuco durou 75 dias apenas. Então, o governo republicano ali em Pernambuco, depois que expulsaram o governador de Pernambuco e falaram, olha, aqui vai ser uma república, só durou 75 dias, ok? As forças portuguesas cercaram Recife e, após intensos combates, conseguiram retomar a cidade em maio de 1817. E o que aconteceu com o pessoal? Os líderes da revolução foram presos e posteriormente julgados e condenados à morte por enforcamento. É o nosso lance da pedagogia política, né? Então vamos matar todas aquelas pessoas que se levantaram contra a monarquia absolutista de Portugal e quiseram se separar de Portugal e vamos matar todo mundo. E assim segue a nossa vida aqui no Brasil até a próxima revolução que vai ocorrer depois. Mas aqui a gente vê exatamente isso, os mesmos elementos. Vemos uma insatisfação contra os governantes, nesse caso a coroa portuguesa, vemos também essa situação da desigualdade que estava ocorrendo e
a inspiração para a Revolução com base do que aconteceu na França com os ideais iluministas, ok? Aqui nós temos uma página de processo original dos réus da rebelião de Pernambuco, né? Então aqui eles foram julgados, né? Não foi nada arbitrário, então a pena de morte existia aqui para quem pergunta sobre pena de morte, contendo auto de perguntas do padre Francisco Sales sobre a sua atuação na Revolução de Pernambuco ocorrida em 1817. Então, o que nós aprendemos hoje? Eu até comentei agora. Aprendemos que sobre os motivos, as ações e as consequências da Revolução Pernambucana, que foram praticamente essas desigualdades e a opressão por meio de impostos que a coroa portuguesa fazia em cima dessas regiões, e também a desigualdade que você tinha. Percebemos que esse foi um movimento que visava a emancipação política. A emancipação, vamos colocar uma palavra mais simples, a independência, a autonomia, tá? Política de uma das regiões do Brasil, eles queriam ter poder para governar ali, não depender da família real aqui no Brasil. Refletimos sobre as relações de força e de poder que motivaram a revolução, que são as desigualdades, ok? E como sempre é aquilo. Se vocês não conseguiram compreender um ponto, voltem o vídeo nessa parte, escrevam no caderno, façam anotações, façam perguntas para vocês mesmos poderem responder, levem isto para a sala de aula, para o que o professor possa trabalhar com vocês dentro da sala de aula, para vocês dominar todo o conteúdo, tá bom? Então, nós ficamos por aqui na aula de hoje e em